A paz do Senhor Jesus para todos. Passando aqui nessa tarde para deixar uma palavra para os nossos corações. Uma palavra de reflexão. E assim fala a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 por diante. E aos anjos da igreja que estás em Sardes, escreve isto e diz o que tenho os 7 Espíritos de Deus e aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem, aleluia, nome de que vives, mas estás mortos. 2. E ser vigilante e confirma e confiante. Aleluia, glória a Deus. E confirma os relatos que esteva para morrer, porque não achei as tuas obras, aleluia, perfeita diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que é que Jesus está falando conosco aqui através dessa palavra? Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 até o 2. Primeiro 2. Jesus está falando conosco. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus escreveu essa carta para os anjos da igreja, para os pastores que dirigem as igrejas, né? Jesus escreveu para eles estas cartas, para todas as igrejas. Mas essa carta que Jesus escreveu aqui não é uma história, é verdadeira. Jesus está falando não só com os pastores, mas Jesus está falando com todos nós que pertencemos ao corpo de Cristo, pertencemos a uma igreja, entendendo que a igreja somos nós, mas temos que ter uma congregação, um pastor, um lugar para que a gente venha se reunir com o corpo de Cristo, né? Para ter comunhão, em adoração, em unidade. Bom, resumindo, sem sair do texto, o que Jesus está falando aqui? Que ali na igreja, ele procurou a obra. Ali, tipo, trazendo para os dias de hoje, nós que trabalhamos para Jesus na igreja, na rua, ou os irmãos também, que todos são chamados para evangelizar e falar da volta de Jesus, do arrependimento, da salvação, né? Não só os obreiros, pastores, mas os membros também que já têm o Espírito Santo, que já levam uma vida com Deus, que já sabem quem é Deus, ou até mesmo testemunhando a sua vida, como Jesus te chamou. Voltando para o texto, que Jesus estava falando aqui, que aqui eles achavam que estavam vivos. Quando Jesus está falando de vivo e morto, Jesus não está falando de morte física, está falando de morte espiritual e de obras espirituais, que estavam trabalhando para Jesus na igreja, estavam na ativa ali, né, fazendo a obra do Senhor, na igreja, na rua, no campo, seja onde for, trazendo para os dias de hoje,
Mas eles estavam trabalhando para Jesus. E ali eles achavam, irmão e irmãs, que estavam vivos, mas já estavam mortos. Estavam falando de Jesus, estavam falando, trazendo para os dias de hoje, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus tem uma morada melhor do que essa aqui na terra, que é a eternidade no céu. Mas Jesus já não conhecia mais eles. Por que Jesus não conhecia mais eles? Porque Jesus estava procurando as obras que eles estavam falando. Mas Jesus não via mais, porque já estavam mortos. Estavam mortos espiritualmente e não tinham percebido. Não tinham percebido que estavam mortos espirituais. O que leva, irmãos e irmãos, uma pessoa a não perceber que está morta espiritual? Quando ela se torna arrogante, quando ela se torna prepotente, quando ela se torna uma pessoa que guarda coisas no coração, quando ela se torna uma pessoa que quer fazer a obra do Senhor no automático, já não tem mais o primeiro amor para trabalhar para Jesus por amor. Já está fazendo tudo por obrigação. Vou fazer porque se eu não fizer, eu sou um oficial, eu tenho um cargo. E se eu não fizer, o pastor vai pegar no meu pé e vão ficar falando. Eu tenho que mostrar que eu estou bem, que eu estou vivo espiritual, quando na verdade já está morto. Irmãos e irmãs, ninguém morre espiritualmente da hora para outra. Aqui Jesus está falando que ele já não achava mais as obras, porque eles falavam que estavam vivos, mas estavam mortos. Estavam mortos. Por quê? Porque não ouviram a voz do Espírito Santo, não ouviram a voz de Deus. Porque todo tempo Jesus fala, Deus fala, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa que quando você não alimenta o Espírito Santo, você morre. Uma morte espiritual. A pior morte para quem está na igreja é a morte espiritual. Porque você está trabalhando para Jesus, mas você já não sente mais o avivamento do Espírito Santo, não sente o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, não é assim, você não ouve. Você não ouve porque já não está mais vivo, já está morto. Está trabalhando nos dons. Mas você mesmo não sente mais o avivamento, não sente mais quando o Espírito Santo fala, não é por aqui, é por aqui. Quando o Espírito Santo fala, não quero que você faça isso, se conserte. Já não ouve mais o Espírito Santo. Por quê? Porque está morto, está morta. Irmãos, essa passagem de Apocalipse aqui é uma passagem para nós praticar no nosso dia a dia. Para que nós não venhamos até o ponto de perder a nossa salvação. Estar dentro da igreja e perder a salvação. Mas não tem como perder a salvação. Aí que você se engana, irmãos. Jesus não vai salvar uma pessoa que está cheia de arrogância. Uma pessoa que já perdeu o temor dele. Uma pessoa que já não ouve a voz do Espírito Santo. Que já não é misericordioso, não é bondoso, não produz o fruto do Espírito Santo, que é o amor ao próximo. Como dizer que trabalha para o Senhor Jesus Cristo, se não ouve a voz do Espírito Santo? Essa passagem aqui é para que nós venhamos nos alinhar. Examine lá como está em Apocalipse. Em Apocalipse não. Em Coríntios, 1 Coríntios, que sempre fala na Santa Ceia, mas não é só para Santa Ceia. É todo o tempo. Irmãos. Quando o Espírito Santo vem, o batismo, o fogo do Espírito Santo.
Todo mundo vê, mas quando ele vai, se você não alinha a sua vida, não fica dando ouvido ao Espírito Santo, mas fica cheio de carne, cheio de eu, cheio de orgulho, querendo pôr uma capa. Ai, irmãos, é época de alinhamento, subiricanda, labaxalha, baixou. Época de alinhamento. Ai, ai, Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Reflexão, ficou um pouco longo, mas é o que o Espírito Santo quer falar conosco.